O plenário deve encerrar o ano legislativo com a votação de projetos de autoria dos deputados. Estão na pauta propostas sobre a regulamentação do lobby, a política de redução das mortes no trânsito, o aumento do capital estrangeiro na aviação e o fim da desoneração da folha para a maioria dos setores atualmente beneficiados. Quem tem os detalhes sobre as votações no plenário é a repórter Cassiana Tormin. Cassiana, bom dia. Vai haver quórum para votar essas propostas? Bom dia, Sandra. A expectativa é que sim, que haja quórum. Está prevista aí uma sessão extraordinária do plenário, um pouco antes do horário usual, para a votação dessas matérias. E também deve acontecer uma reunião com os líderes dos partidos antes para negociar essa pauta, mas a pauta está extensa e a expectativa é que haja, sim, votações hoje. E para a gente falar um pouquinho sobre isso e ouvir a opinião de alguns deputados, a gente convidou aqui para fazer parte desse debate com a gente a deputada Leandre, que é líder do PV, e o deputado Gonzaga Patriota, que é vice-líder do PSB. O deputado Gonzaga Patriota deve participar da reunião de hoje. Qual a expectativa aí? O que deve ser votado efetivamente? Bom dia, deputado. Bom dia. Eu acho que a gente tem que votar coisas importantes hoje para o Brasil, além dessa redução de acidentes no trânsito, também a regulamentação do lobby. Eu gostaria até de votar também a regulamentação de jogos no Brasil, que existem há centenas de anos e, lamentavelmente, não são regulamentados. Mas tem duas coisas importantes que a gente deve votar hoje também. A gente deve votar, trabalhar para ver se isso acontece. Problema do refis. São milhares, talvez milhões de brasileiros com pequenas empresas que carecem desse refinanciamento de dívidas. E também a gente tem propostas nas comissões, eu faço parte das comissões. Se não der para votar hoje e amanhã, eu acredito que a gente tenha que voltar aqui na próxima semana, porque a gente não pode deixar de fora essas coisas importantes que têm que ser votadas este ano. Deputada, inclusive na pauta também tem um requerimento da senhora pedindo para priorizar a votação de um acordo internacional também? O Partido Verde apresentou um requerimento de urgência para que a gente possa votar o protocolo de Nagoya, né, que trata sobre a questão dos acessos aos recursos genéticos e a repartição sobre a utilização deles. E nós temos hoje já ratificado em 51 países, então esse acordo começa a ser tratado e o Brasil, se não fizer essa ratificação, ele vai ficar só como um observador. E a gente lembra que hoje o Brasil é um dos países que tem a maior biodiversidade do mundo. Então nós não podemos ficar só olhando as pessoas decidirem o que vão fazer com os nossos recursos genéticos, nós temos que estar na mesa de negociação. Ontem a gente já tentou a votação no plenário, tivemos uma obstrução por parte de alguns partidos da oposição, não quanto ao mérito, mas como uma prerrogativa legal, né, de obstrução. Mas a gente já está em conversação com os líderes de alguns partidos para que hoje a gente possa, além de aprovar o regime de urgência, a gente também possa aprovar essa ratificação que o Brasil já é um projeto que está há 5 anos já aqui no Congresso. E acho que está mais do que discutido, mais do que consolidado, já está pacificado. Inclusive a própria CNA já deu um parecer favorável, porque também conseguiu entender que não tem como o Brasil ficar entregando nossos recursos genéticos hoje para a área de cosméticos, farmacêutica, enfim, todos os recursos, seja vegetais ou minerais e animais que são usados para a industrialização e nós ficarmos apenas observando o que os países vão decidir. Então, eu acredito que é uma pauta importante e que a gente vai conseguir votá-la. Agora, deputada, estamos aí há alguns dias do Natal, já chegando também o recesso oficial aí do final de ano. Muitos deputados já estão aí nas suas bases também. Vai ser possível garantir esse quórum aí para votar essa pauta tão grande? Eu acredito que sim, porque ontem nós tivemos a ordem do dia, né? E como eu comentei, se não fosse pela obstrução, a gente já teríamos conseguido fazer algumas votações ontem. Eu acredito que quem veio para cá hoje veio com vontade de trabalhar. Não veio só para fazer número, né? Assim, tanto eu quanto o deputado Patriota estamos aqui para cumprir o nosso dever, né? E vamos lutar para que a pauta seja vencida, pelo menos os projetos que são mais importantes. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui não vão apelar para a obstrução novamente, né? Porque são projetos que não se trata de políticas de governo, são projetos que tratam do futuro do nosso país.
Deputado Gonzaga, aí nesse caso aí, essa pauta negociada aí facilita porque não tem tanto embate entre governo e oposição? Qual que é a expectativa nesse sentido aí? Você acha que vai dar para fazer consenso nessa pauta de hoje? Nós vamos tentar nessa reunião de líderes exatamente isso. Você vê que o mês passado a gente votou praticamente uma reforma penal. A gente votou vários dispositivos para colocar no Código Penal brasileiro, coisas que ajudam a sociedade que vive no lado do bom, do bem. E vamos aproveitar para ver se a gente hoje vota essas matérias que estão pautadas. Estamos tentando pautar duas matérias importantes. Uma de cartórios, porque se não acontecer, nós vamos ter mais de 4.000 pequenos cartórios fechados. Um cartório de registro civil lá num distrito, ele fecha porque o concurseiro não quer ir para um cartório para ganhar R$1.000 por mês, fazendo registro praticamente de graça. E outra PEC é a PEC 2, para concurseiros, concursandos. Essa PEC é nossa, está aqui há mais de 15 anos, a gente tem hoje 5.000 ou mais servidores públicos concursados à disposição de outros órgãos. Estão preenchendo lá a função que deveria ser de um concursando. Então nós queremos que ele opte, ou fique no destino, ou volte para a origem, para poder a gente abrir vaga para concurso. São muitos, não vai ter nenhum aumento de salário, a gente vai tentar isso. E obviamente que a gente vai fazer tudo. Se houver entendimento, a gente vota hoje, vota amanhã, talvez até à tardinha, à noite, mas a gente tem muitas coisas para votar aqui e temos que votar porque o recesso praticamente é em janeiro e não no final de dezembro. Deputado, qual o balanço que o senhor faz aí deste ano aqui na Câmara? Previsão aí para o ano que vem? Tem a reforma da Previdência que está na ordem do dia, ficou para o ano que vem. Como é que o senhor avalia aí 2017 e espera a chegada de 2018 em termos legislativos? Olha, eu já fui muito entrevistado aqui na TV Câmara, em outras televisões, final de ano. Eu gostaria de dizer que depois de 35 anos, completando agora como parlamentar, eu nunca vi um ano tão conturbado, um parlamento que é a casa do povo tão desrespeitado, um deputado tratando o outro de você, às vezes até de mentiroso, de não sei o quê. Eu acho que o ano que vem vai haver um cuidado da sociedade que vota, para ver se não escolhe coisas ruins para o parlamento, para os governos estaduais, para o governo federal, para a gente sair dessa. A gente votou aqui um teto que é ruim para a saúde, para a educação. A gente votou uma reforma trabalhista que tira muitos direitos dos trabalhadores. A gente tem uma reforma da Previdência Social para ser votada. Toda reforma é importante, a reforma trabalhista teria que ser feita, a reforma da Previdência tem que ser feita, mas não de uma maneira isolada pelo governo, sem ouvir o sindicato, sem ouvir a federação, a confederação. Eu diria que foi um ano muito ruim, mas tenho fé em Deus que a gente possa, em 2018, ter um entendimento, mesmo sendo um ano de eleição, que a gente possa dar uma arrumada neste país, através das leis, através do parlamento, porque isso aqui é a casa do povo e a gente não pode estar afastado do povo. Por isso que, às vezes, eu sou até incompreendido quando sou contra uma coisa que é importante para o país. Uma reforma da Previdência é importante, mas não fazer uma reforma para acabar com direito de trabalhadores rurais, direito de aposentados, direito dos futuros. A média de vida cresceu, então vamos negociar e não apenas uma parte que é o governo mandar para cá e outra parte que são pessoas aliadas do governo que votam favoráveis. Eu não voto, voto contra. Ouvi também da deputada Leandre, como que a senhora avalia aí os trabalhos neste ano e espera a chegada de 2018? Bem, a gente costuma olhar para a Câmara dos Deputados e ver só o trabalho que é feito no plenário. Todas as discussões que a gente tem aí, mas o trabalho da Câmara não se resume só nisso. Eu acho que mesmo um ano conturbado como foi o ano de 2017, nós tivemos grandes avanços. Um que eu posso citar é de um assunto que diz respeito a todos nós e que, infelizmente, é um assunto desbotado para a população brasileira, de um modo geral, que é a questão da pessoa idosa.
O Brasil é o terceiro país que envelhece mais rapidamente do mundo. O Brasil, daqui a uns dias, vai ter a sexta maior população do planeta. Nós temos também uma expectativa para 2050 ter 30% da população brasileira formada por pessoas com mais de 60 anos. A gente fala em reforma da Previdência e a gente não olha para esse lado, né? Que hoje as pessoas envelhecem sem saúde, com mais anos de vida, lógico, mas sem saúde, né? Nesses anos a mais, sem oportunidade de trabalho, sem o devido respeito que elas precisam ter, e muitas vezes essas pessoas não conseguem se aposentar. Então, é um desafio que a gente tem, mas nós propusemos aqui nessa casa, foi de minha autoria o projeto de resolução que criou a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas. Esse ano conseguimos, numa medida provisória, criar a Secretaria Nacional de Valorização e Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, e queremos agora, em 2018, onde comemoramos os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, declarar o ano de 2018 o ano de valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa, porque é um tema extremamente sensível, importante, mexe com todos nós. Eu vou ficar velha, você vai ficar velha, o patriota vai ficar velho, todas as pessoas vão ficar velhas, né, vão ficar idosas. E a gente fica negligenciando esse futuro, porque a gente acha que é um assunto que não é importante para ser debatido aqui nessa casa, mas talvez seja um dos assuntos mais importantes que nós temos para ser debate. A comissão, a CIDOSO aqui da Câmara, trabalhou todas as reuniões, a gente teve muitas deliberações, fizemos várias audiências públicas, e nós queremos que em 2018, então, a gente possa ver esse tema que é tão desbotado, tão apagado para a sociedade, ganhando relevo, ganhando o merecimento que ele tem, porque como é que você vai fazer políticas públicas num país que a taxa de natalidade vem diminuindo e a expectativa de vida vem aumentando, quando você não discute esse assunto, quando você não tem interesse nesse assunto, quando você ignora as pessoas, deixa à margem da sociedade e da legislação as pessoas que contribuíram para construir o país que nós temos hoje. Então, nós aqui, durante o ano de 2017, lutamos e continuaremos lutando pelos direitos das pessoas idosas, porque eu tenho certeza, se legislar em causa própria é algo que as pessoas criticam, eu acho que esse tipo de legislação é algo que a gente tem que apoiar e parabenizar os deputados que o fazem. Tá certo, a gente vai agradecer então aos senhores, deputado Gonzaga Patriota, deputada Leandre, pela participação aqui com a gente, bons trabalhos hoje e para o próximo ano também. A gente volta para o estúdio. Sandra.